Olá, obrigada para você mais uma vez ligado aqui na gente, no Tempo Esportes, na Rádio Super, enfim, nas plataformas digitais de O Tempo. Muito bom te receber mais uma vez aqui no Gimar Entrevista. Hoje a gente tem um convidado super especial para a gente continuar esse papo de Copa do Mundo, né? Nesse período em que a gente fica tão voltado para o Mundial. Hoje a gente está recebendo o Renato Marcília, ex-árbitro de futebol FIFA, né? Ex-comentarista também, ou seja, tem muitas histórias para contar. Ao longo da carreira da gente, a gente vai conhecendo tanta gente bacana, né? E o Renato Marcília é um deles. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Renato. Amigos de Minas Gerais, quero estar aqui com vocês. E estou à disposição. Vamos bater um papo bem descontraído aqui a respeito desses assuntos, né, que antecedem a Copa do Catar. Ô Marcília, você, como árbitro de futebol e FIFA, né, você chegou a apitar aqui no Brasil 2 finais de Copa do Brasil, né? Apitou as decisões de 93 e também a Supercopa Libertadores de 93 também, né? Foi o seu auge na arbitragem brasileira? Foi o período entre 89 e 94 que eu fiquei na FIFA. Eu apitei várias finais, 2 Copas do Brasil, uma em Goiânia, outra em Minas Gerais, Grêmio, Cruzeiro e Grêmio. Isso. Uma final de Campeonato Nacional, o primeiro jogo da final do Campeonato Nacional entre Vitória e Palmeiras. A final da Supercopa dos Campeões da América, entre São Paulo e Flamengo no Morumbi. E várias edições de semifinais de Copa Libertadores, 2 semifinais de Copa Libertadores da América, várias edições da Copa Libertadores. Na época era a Copa Mercosul. Apitei também a final da Copa, hoje é Copa Ouro que eles chamam, né, que era a eliminatória do Mundial da CONCACAF. Eu apitei também em 91. Apitei 2 mundiais sub-20, 91 em Portugal. O Brasil perdeu na final aquela decisão no Estádio da Luz, né, o time Portugal era espetáculo, né? Tinha o Figo, o João Pinto, o Vitor Bahia, né? Jogadores extraordinários. O Brasil também tinha Roberto Carlos, Paulo Nunes, Marquinhos, Elber. Foi Brasil e Portugal na final. E em 93 apitei o Mundial da Austrália, também sub-20. O Brasil foi para a final de novo, na Austrália foi campeão. Talvez o maior destaque era o goleiro Dida na época, né? Naquela seleção na Austrália. Goleiro do Cruzeiro, enfim. Isso. Ele veio do Bahia, né? Em 94, do Cruzeiro. Isso. E em 94 ele veio do Vitória, né? Acho que ele jogava no Vitória da Bahia. E em 94 a Copa do Mundo nos Estados Unidos, que foi o auge da minha carreira, e vindo da Copa eu abandonei a arbitragem e aceitei o convite para ser comentarista na Rede Globo. Essa Copa de 94... Primeiro na filiada da Rede Globo, aqui no Rio Grande do Sul, a RBS, e em seguida passei para a Rede Nacional. É verdade. Essa Copa de 94, que o Brasil chegou à final, obviamente, e ficou com o título, e aí, claro, a arbitragem a arbitragem brasileira, ou o trio brasileiro que vai, obviamente, não chega à final da Copa, porque o país está ali, né? Claro. Diante dessa história. Para chegar nesse Mundial de 94, a gente sabe que a FIFA ela faz uma série de intervenções, né, na arbitragem que está aí, nos trios que são os trios escolhidos para apitar uma Copa do Mundo, e com você não deve ter sido diferente, né? A preparação para um árbitro ir à Copa é muito grande, né, Marcília? Exato. A Dilmar, ela começa nas observações que a FIFA faz através das suas associações continentais. Né? A UEFA envia relatórios dos árbitros europeus para a FIFA, a Conmebol dos árbitros sul-americanos, a Comissão de Arbitragem das associações continentais, elas vão dando oportunidade, vão acompanhando, enfim, aqueles árbitros que vão se destacando, eles vão colocando em jogos
de maior nível, vão esticando a corda, como a gente diz, né, para saber até onde o árbitro se dá bem. Daí ele é indicado para competições internacionais da FIFA de nível um pouco mais baixo, como, por exemplo, o Mundial Sub-20, que eu fui a 2, onde eu fui observado pela Comissão de Arbitragem da FIFA, os Jogos Olímpicos, eu não fui, mas é uma competição menor para a FIFA também serve de laboratório, né? Para então aí escolher os árbitros que vão para a Copa do Mundo, nesse ciclo de 4 anos, né? Há toda uma preparação técnica, física, psicológica, saber como os árbitros se comportam em grandes competições internacionais, em jogos de alto grau de dificuldade, para chegarem na Copa do Mundo e poderem atuar sem grandes dificuldades, né? Sem maiores dificuldades, além daquelas normais de uma Copa do Mundo, né? A relevância que tem uma Copa do Mundo. Agora, nesse Mundial, você apitou 2 jogos, foi isso mesmo? Foi Bélgica e Holanda, né? Chama o clássico dos Países Baixos, na fase classificatória. Nas oitavas de final, apitei Suécia e Arábia Saudita. E aí o Brasil passou para as quartas. E aí eu fico fora. Na época, hoje até não, levam até as semis. Mas na época, quando o país passava para as quartas de final, o árbitro, então, ele ficava fora da Copa. Ficava fora do Mundial. E os 3 mundiais que eu apitei, 2 sub-20 e uma Copa, o Brasil foi para a final. Como eu tenho muita sorte, eu fiquei de fora de todos. É um grande árbitro. Olha aqui, gente, Bélgica venceu os Países Baixos, né, 1-0. Foi no dia 25 de junho de 94, Suécia 3, Arábia Saudita 1, oitavas de final, e dia 3 de julho. Lembrando a Copa do Mundo realizada nos Estados Unidos. O que você trouxe desses 2 jogos, Marcílio? Bom, primeiro começa com a satisfação de ser indicado para a Copa, que é um momento único, praticamente você tem uma oportunidade, ou 2 no máximo, né? Porque no meu caso era uma só, porque eu já tinha 42 anos, não teria mais idade para uma outra Copa do Mundo, então eu tinha que estar muito bem preparado para essa Copa fisicamente, para não perder essa oportunidade. Aí você entra num processo de um pouco de ansiedade quando chega lá, os preparativos que antecedem o jogo, e aí dentro do campo você não tem como não passar na sua cabeça, quando você está entrando em campo, escutando o hino, você fazer um rápido, né, retroceder rapidamente a sua carreira e dizer, bom, eu cheguei. É difícil, é dificílimo, são só 10 árbitros na FIFA por cada país. No Brasil são 20 mil árbitros, desde a Várzea até os FIFA. É um funil muito grande, pouquíssimos chegam lá. Já chegar na FIFA é uma dificuldade. E você, além de chegar na FIFA, ir a uma Copa do Mundo, bom, aí o máximo. Então, só que você tem que. Passa isso na sua cabeça, mas tem que largar de lado a emoção para poder se focar apenas na partida, né? E para aquela Copa ficou entre você e o Márcio Rezende Freitas, é isso? O mineiro Márcio Rezende Freitas? Foi. Nós fomos os 2 convocados para os testes, fizemos em Dallas, isso acho que foi em março, março, abril. Foram feitos testes físicos, testes técnicos, médicos, uma bateria de testes muito grande que nós fizemos nós ficamos hospedados na clínica do Kenneth Cooper, né? Olha. Em Dallas. Fechou a clínica, colocou toda a arbitragem lá dentro, né, com todos os recursos eletrônicos que na época existia, e aí acabou que eu fiquei para 94 e o Márcio foi à Copa de 98 na França. É verdade. Agora, você até publicou um livro, né, Por Dentro da Copa. Tá aqui ele. Tá aí ele? Ah, muito lindo. O pessoal tá vendo aí Por Dentro da Copa. O que tem de curiosidade nesse livro? Além, obviamente, deve ter essas histórias que você está contando e como você recebeu, enfim, a notícia, mas o que tem mais de curiosidade nesse livro aí? Olha, eu falo já naquela época da profissionalização da arbitragem. Algo que se discute muito e não sai nunca do papel. Nunca. Eu falava sobre a rotina diária, né? Dos árbitros durante a Copa.
tudo que acontecia naqueles bastidores, né? Mas fundamentalmente eu coloco a profissionalização da arbitragem no final do livro como algo que é importantíssimo. É importantíssimo e infelizmente no Brasil nós não vemos solução, o árbitro passou a ser profissão regulamentada, mas na realidade ninguém assume a arbitragem. Quem é que assume? O que é cada vez mais difícil. Hoje, só que se ele fica sem apitar, ele não recebe. Como é que ele sustenta a família? Já aconteceu de árbitro, como o Luiz Flávio de Oliveira, rompeu o tendão de Aquiles e ficou 5 meses sem apitar. Ele teve a sorte de trabalhar ele teve a sorte de trabalhar numa federação que tenha mais recursos, a Paulista, que alcançou recursos, né? Não foi nem empréstimo, de doação mesmo, ele pudesse se sustentar. Apesar de ele ter uma outra atividade. Esse é um outro problema que também tem que ser discutido na profissionalização. Ou seja, você tem que ter uma atividade profissional fora para não depender da arbitragem. Porque você fica à mercê ou de uma lesão, ou de uma doença, ou até da escala. Entra um diretor, troca o diretor e ele não gosta de você. Aí você fazia 6, 7 jogos por mês, passa a fazer 2. Ou seja, na Inglaterra, os árbitros chegam a receber até 250 mil libras por ano. É grana, mesmo para a Inglaterra. Mas são profissionais, eles têm salário, eles têm um adicional por jogo. O mesmo acontece na Itália. Que é o ideal. É você ter um salário que lhe dê tranquilidade, e aí você tem um adicional por jogo. Hoje não, hoje você tem um adicional só pelo jogo. Você não tem salário nenhum. Aí você tem uma atividade profissional. Você sai de manhã, leva o filho no colégio, volta, almoça, trabalha, almoça, volta, leva não sei aonde, vai no supermercado, trabalha de novo de tarde, de noite vem e aí vai fazer a tua preparação física. Não tem como ser correndo, essas coisas não funcionarem bem dessa forma. Você tem que ser um profissional, se dedicar integralmente a isso, né? E ser bem pago para isso. Afinal de contas, o quanto que gira em torno de um jogo de futebol de Campeonato Brasileiro? Quais são os valores que giram? Né? E o árbitro praticamente é um amador do meio de profissionais. E ninguém quer assumir a arbitragem. A CBF vai pagar, as federações, tem uma ou duas que tem condições de pagar, e sabe-se lá em que condições. Né? Umas mais, outras menos. Tem a Associação Nacional de Árbitros que, quando tem essa questão da profissionalização, eles querem que profissionalize todo mundo. Bom, são 400 árbitros. Estão dentro da CBF, que fazem parte do quadro nacional. Como é que vai profissionalizar 400? Teria que ser um grupo mais selecionado, aqueles que apitam regularmente nas séries A, B, C do Campeonato Brasileiro. Enfim, a discussão é grande, ela é interminável, o país é muito grande, o país ele é diferente culturalmente. O país é diferente culturalmente, socialmente, economicamente. Você tem não vou ser preconceituoso, mas não vai conseguir ter um árbitro no Acre que apite o mesmo que apita um árbitro de São Paulo, porque o futebol lá não é desenvolvido, não é porque ele não tem a capacidade, ele não apita jogos de grande envergadura. Isso vale para o Brasil, isso vale para a América do Sul. Você não tem um árbitro na Bolívia, digamos assim, de grande repercussão internacional, porque o futebol lá é mais fraco. Mesmo que ele apite jogos de Libertadores, mas também não apita os principais. Você acompanha o futebol e vê quem é que apita as decisões principais. É brasileiro, é argentino, é uruguaio, é o colombiano, é o Vilmar Roldan, né, aquela coisa toda. Por quê? Porque são onde tem um futebol mais desenvolvido. A mesma coisa vale na Europa. Quais os principais árbitros vocês vêm atuar? Quais são? São da Premier League, da La Liga da Espanha, aí os árbitros do Calcio, da Itália, da Holanda. Os principais campeonatos. São os principais campeonatos. Você não vê um árbitro de Montenegro apitando uma final de Champions. Não. Até apita uma liberdade, até apita o jogo. Tem um da Eslovênia que é muito bom, né, que andou apitando final, agora não me lembro o nome dele, seria a Copa seria a Copa Sul-Americana nossa deles lá, né? Não é a Champions, mas apitou semifinal de Champions. Você não vê um árbitro da Geórgia né, apitando uma final de Champions. É a mesma coisa, vale em tudo que é lugar. Quer dizer, o árbitro ele é a função do jogo, ele é a função do jogo que é praticado no seu país. Por mais
interação que tenha, por mais intercâmbio que tenha, é difícil ele se desenvolver e chegar no nível dos principais árbitros das principais ligas do mundo. E aí que vai, então, como o Brasil é um país que tem uma Europa inteira aqui dentro, você faz esse mesmo cálculo para cá. E por isso e aí, que como é que vai... Não, pode completar. Não, e aí como é que vai profissionalizar todo mundo? É uma questão complicada, não é simples de resolver. O Brasil não é simples em nada. Nada. Para ser resolvido. Nada. Não vai ser o futebol que ia ser fácil. Né? E óbvio, quando a gente fala, e você apresenta todas essas circunstâncias aí da arbitragem que você apresentou, isso interfere diretamente numa Copa do Mundo, né? Porque você tem a própria preparação, o jeito que essa arbitragem chega, né? Então a nossa diferença não passa a ser só dentro de campo, né? Mas no entorno também do que é o futebol brasileiro, né? Apresentado em termos de Copa do Mundo. Isso interfere diretamente, né? Exatamente. Só que agora que eu me lembrei, para não ficar no ar, a segunda divisão, digamos assim, a segunda prateleira na Europa é a Liga Europa. Que a gente a Liga Europa. Eu tinha perdido, esqueci o nome. Não, o Alzheimer é fogo, ainda ficando velho, esquece mesmo. Mentira dele, tá, gente? Mas interfere, você acha, diretamente? E tem a Conferência Liga, que é a terceira divisão. Né? Então, quer dizer, como assim tem times que atuam no seu patamar, na sua prateleira, tem árbitros que atuam na sua prateleira também. Mas desculpe, repete a pergunta, por favor, Dilmar. Não, a pergunta que eu fiz foi a seguinte: dentro de todos esses problemas que você apontou, enfim, das situações, né, e até de uma arbitragem europeia que tem até dentro, né, do seu apito as divisões aí em que pode estar, isso reflete diretamente numa Copa do Mundo, né? Ou seja, a responsabilidade do trio brasileiro ou a responsabilidade de uma arbitragem que chega a uma Copa do Mundo é maior ainda quando ela vem do Brasil. Ou seja, o mérito de estar lá é maior ainda, né? Sim, porque a FIFA ela faz a convocação baseada em critérios técnicos, mas também geográficos. Ela leva árbitro de todas as associações continentais, né? Da UEFA, da Europa, da América do Sul, da CONCACAF, que é América do Norte, Centro e Caribe, da Ásia, da África e Oceania. Todos os continentes têm árbitros lá. Uns continentes com mais árbitros, outros com menos, né, dependendo do seu ranking, digamos assim, internacional, mas todos têm, justamente para favorecer essa interação e favorecer esse intercâmbio e poder haver o desenvolvimento da arbitragem no mundo todo. Você não pode pegar simplesmente só árbitro europeu e sul-americano, uma Copa do Mundo, né? Por melhores que eles sejam em relação aos outros. Evidentemente que vai chegar lá, vão ter árbitros de países de menor envergadura futebolística que não vão apitar o jogo Inglaterra e Alemanha. Não vão apitar um Brasil e França. Né? Isso vai ficar para os melhores árbitros. E os árbitros brasileiros, a expectativa que a FIFA tem, isso eu posso falar com tranquilidade, é que sejam de qualidade. Eles ficam esperando sempre que os árbitros brasileiros tenham bom desempenho, que eles possam ser escalados em jogos de envergadura. Porque o futebol brasileiro está entre os melhores do mundo. Então é aquilo que eu falei, se você apita num país onde o seu país tem relevância esportiva internacional, isso vale para o futebol, para o basquete, para o vôlei, para qualquer outro esporte, né? A Federação Internacional na competição espera que o país, que a sua associação continental, no caso a Conmebol, tenha enviado o árbitro do Brasil com a qualificação necessária para ser indicado em jogos importantes. O futsal do Brasil tem história. Ou melhor, o Brasil é a história do futsal. São 5 títulos mundiais, craques inesquecíveis e uma paixão que marcou gerações. E agora a Estrela Bet tá junto com o futsal brasileiro pra gente voltar ao topo. Estrela Bet, orgulhosamente patrocinadora master da Seleção Brasileira de Futsal. Vamos juntos em busca da 6ª estrela. Agora, Renato, voltando à Copa de 94, a gente falou da Bélgica e Países Baixos, ou Holanda, como queiram, e nesse jogo você deu cartão amarelo para 2 jogadores, assim, nada importantes, né? Conta pra gente essa história aí, que essa é ótima. Eu acho que foi o Bergkamp e o Rijkaard, né? É só.
Né? Só. Como é que mas foi? Você sabe de uma coisa? Não, mas é até tranquilo. Acho que deve ter sido acho que foi reclamação, no caso, né? Estavam perdendo o jogo para o time da França, perdão, da Holanda. Da Holanda. Era um timaço, né? Um timaço, não dá nem para falar, né? Não, era Overmars, era o Koeman, o Van der Sar era a reserva daquele time. Só para o pessoal ter uma ideia. O Rijkaard, o Bergkamp, os irmãos De Boer, né? Isso. Os irmãos De Boer, o Frank De Boer, o Ronald De Boer. Um era reserva na época, inclusive. Né? O Frank De Boer, era o Ronald De Boer, o Frank era titular. Enfim, mas era um timaço. E todo mundo fala que fez a final antecipada com o Brasil. Né? E aí esse time, na fase classificatória, estava perdendo para a Bélgica. Então, a reclamação acontecendo é natural, mas nesse aspecto é mais fácil apitar uma Copa do Mundo do que um Campeonato Brasileiro. Os jogadores todos, eles são avisados, eles são informados, eles são orientados na questão disciplinar, sabe que não há impunidade. Né? O nível técnico e pessoal do jogador é mais elevado também. Né? Então isso tudo facilita nessa questão, seja técnico, principalmente disciplinar. Mas qual é a dificuldade de uma Copa do Mundo? É a pressão. É a pressão de você apitar um jogo que está sendo assistido por 3 bilhões de pessoas. Ou seja, um erro grave é um erro interplanetário. Maior ainda. Né? Fica marcado. Né? Mas na questão da direção do jogo em si, ele acaba sendo mais tranquilo. Não tem. Vamos ver hoje, por exemplo. Vocês viram uma decisão de Inglaterra e Alemanha jogando pela Liga das Nações. O árbitro holandês, ótimo, por sinal, já estou final de Champions, está escalado para a Copa do Mundo. Ele foi 2 vezes no monitor para ver a penalidade máxima que o VAR chamou. Ele decidiu em 40 segundos e nenhum jogador saiu atrás dele. Aqui o árbitro faz o sinal que vai para o monitor, vai o jogador titular, reserva, o torcedor invade de campo e atrás dele, e fica por isso mesmo. E olha que o protocolo da FIFA estabelece claramente que não pode haver pressão sobre o árbitro, que ninguém pode acompanhar o árbitro até o monitor, que os bancos de reserva, dirigente, treinador tem que ficar fora. Mas ninguém toma providência também, né? Quer dizer, o árbitro não expulsa, se expulsa e não expulsa porque pode ser. Depois o clube vai vetar, a comissão de arbitragem tira da cuidar do jogo, vão dizer que ele não teve sensibilidade. E o que acontece? Que o árbitro brasileiro, quando vai para a Europa, ele se enquadra. Você vê jogador brasileiro fazer bolinho, cercar juiz lá, quando ele vai no monitor? Está cheio de jogador brasileiro jogando em grandes clubes europeus. Não, nenhum vai. Aí ele volta para o Brasil, aí ele faz aqui o que ele não faz lá. É interessante essa comparação. Porque aqui ele sabe que não acontece nada, e lá acontece. É verdade. Aí eu me lembro que logo que o Thiago Silva chegou na França, jogou 8 anos na França, num jogo lá do Paris Saint-Germain, o árbitro marcou alguma coisa, não sei se foi pênalti, enfim. E ele saiu atrás do árbitro e pegou o árbitro deu um puxãozinho no árbitro pelo braço. Tipo assim, quero falar com você. Quero falar com você. Foi pra rua na hora, tomou 4 jogos de suspensão. Não toca no árbitro. Lá não toca. E tomou 4 jogos. Se o jogador faz isso aqui e é expulso, o árbitro é um desatinado. E o jogador é absolvido no tribunal, porque não fez nada demais. É essa mentalidade do coitadismo que existe no Brasil. E talvez isso está envolvido com isso, está embutido na sociedade brasileira, culturalmente. É difícil. E talvez por isso que eles falem assim que o Brasil muda um pouco a história do VAR. Não é que o Brasil mude um pouco a história do VAR, porque o VAR é uma instituição, ou é instituído, as regras são FIFA, né? A questão as regras são cumpridas de que forma, né? Eu acho que essa é o VAR a discussão é o seguinte, das pessoas acharem que o VAR chegou para apitar futebol, e não é. O VAR é como se fosse um bandeirinha, o auxiliar. Hoje,
não é bandeirinha que se chama, né? É Auxiliar. o árbitro auxiliar, porque ele também tem outras decisões que não seja apenas a de bandeirar, tem de auxiliar o árbitro realmente, marcações de falta, parte disciplinar e outras coisas. Mas ele é como se fosse um árbitro auxiliar com recurso eletrônico. Não é para apitar, não é para entrar em lance de interpretação. O lance-chave, né, que foi o ponto de inflexão da FIFA para começar a utilizar recursos eletrônicos, até pela pressão muito grande da sociedade, do mundo do futebol e de patrocinadores, né, que não podia tirar a credibilidade da competição, foi aquele gol da Alemanha contra a Inglaterra da Inglaterra contra a Alemanha na Copa de 2010. Que lembra que o Lampard chuta, a bola entra 40 centímetros, e o Jorge Larrion era o árbitro uruguai, não viu, estava na intermediária, e o Bandeira dele também não viu, porque uma bola vai a 200 km por hora. Até o Bandeira chegar na linha de fundo, já foi o lance, né? É o olho, né? Ou seja, aquilo ali só com recurso eletrônico. Ali foi a mudança, mas é para esse tipo de lance que foi criado. É para o gol do Thierry Henry com a mão contra a Irlanda, que tirou a Irlanda da Copa. É para o gol de mão do Maradona. Né? É para esse tipo de lance que a FIFA criou, a International Board com a FIFA criaram, que faz a regra International Board. O VAR. Não é para discutir aquele lance que bate com o biquinho da chuteira no tornozelo do jogador, no lance de interpretação. Você não vê na Europa isso. Você não vê na Premier League, na La Liga, na Bundesliga, mesmo na Itália. Você não vê. O árbitro a 3 metros do lance, você pode achar que foi pênalti. Eles não dão a mínima, deixa o jogo seguir. Por quê? Se o árbitro está ali a 3 metros do lance e não deu, ele tem melhores condições do que eu, que estou numa cabine, e a televisão é fria. A televisão não me dá a sensação do que está acontecendo no campo de jogo. E pior, se bota em zoom, em câmera lenta, superdimensiona o fato. Ou seja, um lance qualquer, comum, em câmera lenta, vira lance para falta de cartão amarelo. De cartão amarelo é para tirar o cara do estádio e fazer BO na delegacia. Que parece um horror. E não é. Você tem que decidir velocidade. O jogo na velocidade da câmera lenta, não é no zoom. O zoom e a câmera lenta é para saber se você produziu o contato. Houve o contato? Houve. Agora, no lance de velocidade normal, você tem que decidir se esse contato foi suficiente para ser uma atitude punível, seja com falta, com pênalti. Falta não, porque tem que ser lance decisivo, tem que ser pênalti. Seja com pênalti, seja com cartão vermelho, ou não. Mas aí tem que ser velocidade normal. Porque é como você vê o lance dentro do campo. Não pode ser pelo zoom e pela câmera lenta. E eu acho que isso, os árbitros brasileiros, muitos estão se deixando de influenciar pelo zoom e pela câmera lenta. E deixando também a decisão, né? Não sei se você concorda, mas eles estão passando a decisão para o VAR, quando, na verdade, a decisão é deles, né? Porque o recurso que eles têm é o olho, né? E aí, no olho, você não vê muita coisa, né? Aí eles passam a decisão para o VAR. Esse é o problema. É a resenha que a gente vê entre árbitro de vídeo e o árbitro de campo. Isso você não vê na Europa. O árbitro de vídeo chama, sugere a revisão, diz o que ele viu e pronto. Agora você, o árbitro de campo, você decide. Isso. Aqui não. Aqui nós somos acostumados a ver. O árbitro de vídeo chama, sugere. O árbitro de campo vai lá, pede, vê, passa de novo. Aí o árbitro do vídeo diz, não, mas eu estou vendo aqui, ó, não está prestando atenção, é só ver os áudios. Olha, o cara está puxando ali pela camisa. Não, mas esse puxão serve, não serve? Aí o árbitro de vídeo, não, eu acho que é pênalti. Não tem que achar nada. Tu tem que sugerir a revisão e entrega o problema para o árbitro de campo. Tá? E ele que vai decidir, porque a verdade é o seguinte, se você vê um lance, como acontece no Brasil, com os recursos eletrônicos, terminado o lance, terminado o jogo, os torcedores vão para um bar discutir sobre futebol, e o lance continua sendo o centro da discussão, é porque o VAR não tinha que ter chamado. Boa. Se vai continuar havendo a discussão, deixa que a discussão fique sem VAR. Essa que é a realidade, porque o protocolo estabelece o seguinte, o VAR é para aqueles lances óbvios e claros. Aqueles lances que a ética repudia. Ou seja, quando você apita, ninguém discute. Muito bom. Né? Todo mundo vê na televisão e ninguém discute. Foi bem aplicada o recurso eletrônico. Agora, termina o jogo e o recurso eletrônico fica sendo discutido, não era para ter chamado o árbitro. Então discute sem VAR.
naquele lance. Vou usar isso. O lance é para aquilo que a ética repudia. Vou usar isso agora. Pode usar, não precisa nem dar o crédito. Fica Não para dou, você. não. Mentira, eu dou sim. E sobre isso que você falou do olho, eu vou até, desculpe que eu vou sair um pouquinho aqui para pegar um livro que eu tenho aqui, de um cidadão que vocês conhecem bem em Minas Gerais. Eu acho ele uma pessoa maravilhosa. Conversei com ele já em Copas do Mundo, como comentarista, que é isso aqui, ó. Maravilhoso. A perfeição não existe. Paixão do futebol por um craque da crônica. Por um craque, doutor Tostão. Eduardo Gonçalves de Andrade. Tostão, simplesmente Tostão. Um dos maiores craques desse país. Médico. Isso. Ou seja, ele tem autoridade para dizer o que ele escreve aqui no livro, que ele já cansou de dizer quando era comentarista em televisão. Né? Lances de grande velocidade no campo de futebol, principalmente nos impedimentos, quando não tinha o VAR, não pode ser considerado como um erro de arbitragem. Tostão diz isso. Isto não é erro. Isto é limitação do ser humano. Verdade. Você acabou de falar. É o olho humano. É. E quem fala isso não sou eu, está sendo corporativista para defender os árbitros. Não sou mais árbitro, então não tem por que ser corporativista. Quem está dizendo isso é um extraordinário jogador de futebol e médico. Ou seja, mesmo que não tenha sido a especialidade dele, ele estudou oftalmologia na faculdade. Né? Estudou e teve um problema também no olho, né? Que levou. E teve, exatamente. Exatamente. E passou por um problema de olho na retina que quase o deixa fora da Copa de 70. Enfim, então as pessoas têm que entender aquilo que é erro e aquilo que é limitação do ser humano. Não tem como, em velocidade muito grande dentro do futebol, o árbitro conseguir, a olho nu, conseguir enxergar tudo o que está acontecendo. Agora, a gente já falou sobre esse jogo da Holanda e Bélgica, né? Só para deixar claro, quando o Marcília fala da questão, né, dos cartões e tudo que estava acontecendo, que a Holanda era fantástica e tal, o goleiro belga também pegou tudo naquele dia, né? Por isso que também foi o maior goleiro que eu aptei. É mesmo? Talvez não tenha. Olha, não sei se foi o maior que eu vi jogar. Até isso ainda, até vou te dizer. Ele não teve uma carreira assim tão longa, ele jogou depois no Bayern de Munique, no Benfica, mas não foi uma carreira assim tão longa. Mas o Michel Prud'homme era um fenômeno. Era um fenômeno. O Raul Plasman também. Não defendia nada o Raul, né? Meu amigo Raul. Não. Também era mau goleiro, nada. Também mineiro. Né? Ex-Cruzeiro e tal. O Raul dizia que também para ele foi o maior goleiro que ele viu jogar. Olha. Me disse uma vez. Então, e eu só tive o que era esse goleiro, né? De apitar o jogo do Michel Prud'homme. Ele pegou o que podia e o que não podia naquela partida. Que maravilha. Eu acho que eu ia ficar só olhando para esses caras e assim, encantada. Ia ser difícil de eu apitar qualquer jogo desse. Mas essa posso contar uma outra história rapidinho? Por favor. Um time. Essa aí foi o seguinte: na década de 60, o Cruzeiro tinha aquele time famoso, né? Piazza, Tostão, Dirceu Lopes, Evaldo, Natal, o Raul, Neco, enfim, aquela máquina. E o Botafogo jogando com o Cruzeiro e tomando 4-0. Esse negócio de ficar só olhando, né? O Botafogo no Mineirão tomando 4-0 do Cruzeiro, um chocolate. Bola vai, bola vem, aquele negócio de só passa pé por cima da bola, vai pro Tostão para a bola. E aquele desespero no time do Botafogo. Lembro do Afonsinho, também médico. Sim. Famoso, meio campista, foi o primeiro a ganhar o passe livre no Brasil, tal, contestador, grande jogador. E o Afonsinho parado na intermediária com as mãos na cintura. Nem se mexia no meio do campo. E aí o zagueiro do Botafogo disse um palavrão para eles. Porra, você, nós aqui numa roda e tu parado com a mão na cintura? E o Afonso se virou pro zagueiro e disse assim, não me atrapalhe que eu tô vendo o Tostão jogar. É isso. É tipo isso. Não me atrapalhe. Eu tô aqui me deliciando com o Tostão jogando. Não me atrapalhe. Não me atrapalhe que eu tô vendo o Tostão jogar, disse o Afonsinho. E é isso mesmo, você sabe, Renato, que às vezes eu estou comentando algum jogo aqui pela Super, né,
pelas plataformas do tempo, e aí eu vejo na saída, né, os jogadores indo ao árbitro reclamar de alguma coisa e tal, eu falo assim, gente, o árbitro é que devia reclamar com eles, falo assim, nossa, mas pelo amor de Deus, hein, vocês não estão jogando nada hoje, vai me deixar apitar um jogo desse? É mais ou menos isso, né? Agora tu imagina, dirigente diz isso do árbitro, o jogador diz, imagina se o árbitro diz. Nossa, eu só tô, né? Eu digo isso, não, gente, ele que devia virar para eles e falar, pelo amor de Deus, olha o que vocês estão fazendo em campo, né? Como é que eu apito um jogo desse? Sabe que dentro do campo a gente às vezes dizia, né? É? O jogador que vinha incomodar muito. Jogador vinha incomodar muito, cara, não tá jogando nada, não me incomoda. Sai de perto de mim. Claro, e eu acho que vocês estão corretos. E olha isso aí, e por falar nessa questão de falar em português, né? Nesse Suécia e Arábia Saudita que você apitou, o 3-1, e a ideia é, né? Você foi lá falar inglês com o pessoal. O que aconteceu com os capitães quando eles se reuniram no meio do gramado? É uma história também ótima, né? Foi interessante. Claro, a gente fala inglês, Copa do Mundo, né? Tem que fazer teste, tem que fazer curso, eu falo inglês. E aí eu chuto. O capitão da Suécia era o Johan Tern. Isso. Da Suécia, Johan Tern. A Suécia, o inglês é o idioma oficial. Até eu sempre que eu tenho um filho, casualmente, um filho que mora em Munique hoje, que fez um pós-graduação na Suécia e era o inglês o tempo inteiro, né? Porque a língua sueca é língua morta, como eles chamam. E fui falar inglês com o Johan Tern, e ele se virou para mim com aquele sotaque português, né? Português, podes falar normalmente comigo porque eu jogo há 5 anos no Benfica. Eu digo, bom, já ficou melhor, né? Desculpa os portugueses aqui, né? Eu até tenho a minha nora, meu filho que mora em São Paulo, é filho de português, não tenho nada contra, pelo contrário, amo Portugal. Mas estou tentando fazer uma imitação aqui, um pouco grotesca, né? Simplório até, do Johan Tern. Já viu o sueco falando português? Né? Deve ter sido assim mesmo. Mas dá para entender fácil. Bom, já resolveu um problema aqui, porque se eu quiser falar com alguém, ele é o capitão do time, eu falo com ele. Os outros suecos, só inglês. Aí veio o capitão da Arábia Saudita. Era o número 13. Me lembro até hoje, não me lembro o nome dele. Al-Jawad. Não sei se vocês têm. Al-Jawad. Número 13 veio falar, e eu fui falar com ele em inglês. E aí ele se virou para mim no português do Brasil. É mesmo? Rigorosamente perfeito. Se virou para mim e disse assim, fala comigo normalmente, porque eu sou casado com uma mineira há 13 anos, passo 3 meses por ano no Brasil. Casado com uma mineira, tá vendo, gente? Tá vendo. Foi o jogo mais fácil de Copa de Campeonato Internacional que eu apitei. Para me relacionar com o jogador dentro do campo, né? No caso, por exemplo, Holanda e Bélgica, eu falava inglês. O Koeman, que era o capitão do time, eu falava espanhol com ele, porque o Koeman jogava no Barcelona há muito tempo também, né? Isso também facilita. Mas tendo o inglês, está resolvido. Mas essa aí foi uma circunstância totalmente diferente. Um jogo entre Arábia Saudita e Suécia, os capitães sabiam falar português. Ô, Marcília, para a gente ir caminhando para o final do programa, depois você virou comentarista, né, da Rede Globo, esteve lá por muito tempo, de 98 a 2018, né, Rede Globo, canal Sport TV, obviamente. Sim. Onde você entendeu mais essa arbitragem? Foi de acompanhar dentro de campo mesmo, de ver as dificuldades dos seus companheiros, ou foi depois quando o seu olhar era o olhar, vamos dizer assim, fora das 4 linhas, né? Era o olhar que tinha o acompanhamento da imprensa, que tinha todo o restante. Onde você conseguiu entender melhor essa arbitragem? Nós temos que diferenciar, Dilmara, é o seguinte, que nós temos o jogo do campo e o jogo da TV. E as pessoas não entendem, muitas pessoas não entendem isso. O jogo do campo é a vida real. Sim. O jogo da TV é a novela, é o entretenimento, né? E tem que ser pensado de uma forma diferente,
né? Eu estou ali como comentarista para repassar para o torcedor, para o telespectador, aquilo que eu faria se estivesse apitando. Mas com os recursos eletrônicos que os árbitros nunca tiveram, passaram até agora, de um tempo para cá. Mas desde o tempo que o VAR entrou, eu tinha saído da Rede Globo. No ano passado eu fiz o Campeonato Paulista para a TV Record. Enfim, mas aí já é uma outra situação, né? Então, esses 20 anos de Globo, os árbitros de campo não tinham VAR. Eu não podia querer que o árbitro dentro do campo fizesse aquilo que eu estava vendo. Não é a vida real. E na cabine, com ar-condicionado, água mineral, né, sem correr e tendo recursos eletrônicos, seria até uma deslealdade e uma covardia, né? Eu criticar determinadas situações que eu sabia que dentro do campo não era como as pessoas estavam vendo em casa. Não era e não é. Continua não sendo, né? Por isso que eu digo, uma coisa é o jogo do campo, uma coisa é o jogo da TV. Você tem que entender aquilo que está dentro do campo, e aí só quem esteve lá dentro vai conseguir entender. E fora do campo, entender que você está transmitindo, está passando para o telespectador um entretenimento, né, e que o árbitro não pode ser cobrado por aquilo que o telespectador está vendo. A vantagem que eu tenho, e o comentarista de arbitragem que apitou tem, é de entender determinadas situações que acontecem dentro do campo. Por que o árbitro tem determinadas reações, que às vezes as pessoas não entendem. Né? Porque é aquela questão, que eu digo, a questão epidérmica, é de sentir o jogo. Que na cabine você não sente. Até que eu digo, repito, a televisão é fria. Dentro do campo, o jogador vai para uma dividida de bola, os caras dizem, mas por que mostrou cartão nesse lance e no outro parecido não mostrou? Pô, na hora de dividir, tu está olhando no rosto do jogador e está vendo que ele está vindo com os dentes trincados, ele está vindo babando para dar um revide, enquanto que no outro lance é diferente. Foi uma circunstância da disputa de bola. E pode parecer parecidos os lances. Mas tem que ter decisões diferentes. Mas o árbitro deu cartão num lance e não deu no outro. Não existe lance igual. Não existe jogo igual. Às vezes o mesmo árbitro mostra cartão numa jogada, num determinado jogo, e no jogo seguinte, uma jogada idêntica ele não mostra. Por quê? Porque o jogo exige um posicionamento diferente. O jogo está fácil, está tranquilo, não tem por que mostrar cartão. No outro, o jogo está pegado, está encroado, está disputado, está brigado. E aí você tem que usar o cartão amarelo como forma de manter essa autoridade no campo. Ou seja, futebol é interpretação. E futebol é, acima de tudo, um exercício exaustivo de bom senso. O árbitro tem que ter leitura do jogo. Tem que entender o contexto que ele está. E tem que saber tomar a decisão correta no momento certo. E isso vai variar de árbitro para árbitro, vai variar de jogo para jogo. Bacana, muito bom te receber. Tá vendo, né, gente? Porque que eu convidei o Renato Marcília por tudo isso, essa experiência, e traz, né, uma forma da gente repensar muita coisa dessa questão da arbitragem no momento que a gente vive aí de Copa do Mundo, né? Dentro dessa experiência que ele tem de Copa do Mundo, mas principalmente do que ele entende como arbitragem, a questão do VAR e tudo mais. Renato, queria te agradecer demais, mas muito mesmo, a sua participação aqui com a gente. Obrigada, tá? Dilmara, eu que agradeço. Foi um prazer enorme poder falar com você novamente. Um beijo grande para você, um abraço a todos os seus ouvintes, seus telespectadores, né? E fico à disposição aqui. Me procure quando precisar. Quando precisar, não, desculpe, perdão. Quando quiser. Pronto. Obrigada. Quando quiser eu te procuro mesmo, hein? Tô aprendendo tudo e guardei aqui direitinho, tá? O que a ética repudia. Me aguardem. Obrigada, viu, querido? Beijo grande. Ok. Outro, para vocês todos. Cobertura da Copa O Tempo Esportes. Oferecimento estrelabet.com. Apostou, ganhou. Apoio Iveco Deva e Atacadão das Tintas. É tinta, o Atacadão resolve.